Salmo 125. Isso, obrigado, irmão. Então vamos ler todos juntos o Salmo 125, a partir do versículo número 1. Eu gosto dessa tradução. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Quem é como o monte Sião? Os que confiam no Senhor. O monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Essa frase no meio do versículo, permanece, significa que está ordenado por Deus. Permanecer, está fincado, está firme para sempre. Aí no verso 2, vem o versículo dizendo: como em redor de Jerusalém, o qual o monte Sião também fica em Jerusalém, estão os montes. Aí agora está se falando de outros montes que estão ao redor de Jerusalém, ou por toda Jerusalém, pela extensão das terras, em que o monte Sião, de certa forma, está ali no meio, em Jerusalém. Como ao redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em quê? Ao redor do seu povo, desde agora e para quando? Para maio? Para junho? Para sempre. Diga, para sempre. Para sempre. Ao meu redor está o Senhor. Havia uma canção que cantávamos no passado: ao meu redor, Ele sempre está. Ao meu redor, Deus sempre está. Hoje tem outras canções que falam de Deus estar nos cercando ao nosso redor. Enfim, mas quando eu começo a cavar o texto, ou algumas lições do texto, eu vejo o seguinte: o texto, quando fala de montes em Jerusalém, a ideia que veio na sua cabeça é de que um alto monte enorme, mas na verdade, em Jerusalém, ela tem muitas colinas. As colinas são montes medianos, podemos dizer assim, por isso é chamado de colinas. E quando o texto fala de Sião, o texto está falando de uma coisa que para o povo judeu, o povo hebreu, o povo de Deus, é tremendamente sagrado. O Monte Sião. Qual é a história do Monte Sião? Eu não vou entrar assim, em muitos detalhes, mas alguma coisa, pincelando, a gente vai falar. Porque antes de ser Jerusalém ou Sião, e quando você fala Sião, Jerusalém, cidade de Davi, cidade santa, se confunde muito essas coisas em Sião, o povo de Sião, vou morar em Sião, a Sião celestial, a Jerusalém celestial. São palavras que se confundem e que quer quase que dizer a mesma coisa. Mas há uma história. Antes de ser Sião, antes de ser Jerusalém, era Jebus. Era a terra dos jebuseus. E eu quero falar de Sião, mas eu não posso falar de Sião sem desassociar com alguém
que foi um dos primeiros a valorizar Jerusalém, Sião, que chegou a dizer, por muito tempo, a cidade de Davi. A cidade de Davi, Davi na Bíblia tipifica, no Antigo Testamento, tipifica Jesus. Quando a gente fala Davi, Davi teve algumas atitudes, posicionamentos que apontam para Cristo, o rei Davi. A cidade de Davi, a cidade do grande rei, o grande rei se referindo a Jesus, que é o rei de Jerusalém, que é o rei de Sião. Jesus é o rei de Sião, enquanto que aqui na terra Davi foi o rei de Sião, terrena, nos tempos bíblicos, no seu reinado. Davi, ele conquista Jebus, a terra dos jebuseus, e ali diz a história que ali se torna a cidade de Davi. E Davi depois mudou o nome para Jerusalém. Quando eu abro o livro de Crônicas 21, verso 24, eu quero ler com você. Se me ajudarem aí no multimídia, a gente vai mais rápido. Vamos lá. 1 Crônicas 21, verso 24. Aquela história em que Davi ele enumera o povo e Deus trouxe um peso sobre eles ali. Davi se arrepende, agora Davi quer sacrificar o Senhor para que pare o castigo que estava sobre eles. E ali Davi conhecia um homem lá que era jebuseu, e que a Bíblia fala que ele chamava Ornã. Lá em Samuel vai dizer que ele era um outro nome, Araúna, né? Tanto diz o texto, a eira de Araúna, ou a eira de Ornã, que quer dizer a mesma pessoa. No versículo 23 de 1 Crônicas 21, então disse Ornã a Davi: toma para ti e faça o rei, meu senhor, dela o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para holocaustos, os trilhos para a lenha, o trigo para a oferta de manjares, tudo dou. Ou seja, Ornã, quando olhou Davi, a sua reverência e o seu sentimento de respeito pelo rei Davi era tanto: olha, eu dou a eira, eu dou os novilhos, eu dou o gado, eu dou o sacrifício, eu dou a lenha. Epa, espera aí. Davi desperta e diz: espera lá, rapaz, eu não quero oferecer para Deus algo que não custe nada. Tem que ter um sacrifício. Qual era o sacrifício da parte de Davi? Era comprar. E ele comprou por 600 ciclos de ouro. Ou seja, ele valorizou comprando, porque ele não queria dar a Deus uma coisa que ele recebeu dos outros, e que não teve nenhum valor para ele, não custou nada para ele. Ele queria dar para Deus alguma coisa que tinha um custo, para sacrificar ali. Então você vai ver o desenrolar no verso 24, e disse o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. Eu não vou oferecer para Deus o que não é meu, o que é teu. Pensa comigo. Eu não vou dar para Deus o que é teu, vou dar para Deus o que é meu. O que é da Débora, é da Débora. A Débora não pode pegar o que é da mãe dela para dar para o Senhor, porque não é dela, é da mãe dela. Está entendendo? A Simone não pode pegar o que é da Débora para dar para o Senhor. A Simone tem que dar o que é dela para o Senhor, e não o que é de terceiros. Eu não posso dar para Deus o que não me pertence. Eu só dou a Deus o que me pertence. Assim foi também com Abraão no passado. Essas histórias se misturam,
porque aqui também, nos tempos de Abraão, era o Monte Moriá. Deu um nó na sua cabeça? Não. Nos tempos de Abraão, se chamava Moriá. Nos tempos de Davi, se chamou Sião, que era a mesma coisa, Moriá e Sião, só que eram tempos diferentes. E também Abraão foi ali sacrificar o Senhor, que era dele. Ele foi entregar para Deus o seu sacrifício, não o de terceiros. Ele não pegou o filho de ninguém, ele não pegou a oferta de ninguém, ele pegou o que era dele para dar ao Senhor. O Senhor disse: não, Abraão, não faças mal ao teu filho, porque ele estava debaixo de uma prova de obediência. Eu estou falando toda essa história para você ter na sua mente o valor de Sião, o valor do Monte Sião, o valor dessa localização. Porque Davi depois, ele mora numa parte mais baixa de Sião, e a eira de Ornã, ela fica um pouco mais alta. Se você fizer pesquisas, você vai ver que a eira de Ornã, ou de Araúna, como alguns dizem, e Samuel fala assim, era mais alta. E foi ali que Davi comprou com 600 ciclos de ouro para sacrificar o Senhor. E a Bíblia diz que veio o fogo do Senhor, consumiu o holocausto. Deus aceitou a oferta de Davi. E pasmem, depois ali, Davi mandou que seu filho construísse o templo. Estava no coração dele, mas o filho Salomão constrói. Aonde? Ali na eira de Ornã. Que depois esse templo foi destruído com a história, e que naquela região ali, da antiga eira de Ornã, se levantou ali, além do templo de Salomão, a mesquita de Omar. Olha só, quanta coisa aconteceu ali no Monte Sião, no Monte de Jerusalém. E é esse monte que Deus está dizendo: olha, os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Esse Monte Sião tem história. Quem confia no Senhor tem história. Esse monte não se abala. Há quem diga, alguns estudiosos, que queiram afirmar que o Monte Sião, ele é 100% rochoso, é um monte de rocha. Imagina. Será que é por isso que ele não se abala? Até possa ser, mas ele não se abala porque é o monte do Senhor. É o monte que Deus escolheu para pôr a sua bênção. Ali está a bênção do Senhor no Monte Sião. E se você confia no Senhor, você é como um Monte Sião, um monte de história, um monte seguro, um monte 100% rochoso, um monte que Deus colocou a bênção dele, o selo dele. Você não apareceu do acaso, tem história, tem história, tem história, tem a bênção de Deus. E ao redor de Jerusalém estão outros montes. E o texto está dizendo que, como os montes estão ao redor de Jerusalém, o Senhor está ao redor do seu povo. Tem muitos montes em volta do Monte Sião. Você está confiando no Senhor como Monte Sião? Olha, Deus está dizendo que Ele está ao redor de você, como os montes protegem. Essa terra é uma terra estratégica. Lá de cima da cidade de Davi tinha uma visão panorâmica, uma visão extensa sobre aqueles que vinham, ou sobre aqueles que queriam atacar Jerusalém, a cidade. Tudo foi planejado, tudo estava no plano de Deus. A gente pode falar de diversos montes ali em volta de Jerusalém: Monte das Oliveiras, Monte Carmelo, Monte Gerezim, Monte Ebal, Monte Hermon, Monte Bazã, Monte Tabor, Monte Or, Monte Seir e tantos outros montes. Eu não sei especificamente quantos montes estão em volta de Jerusalém, mas muitos montes, colinas, estão em volta de Sião. É Deus em volta de você. É o diabo querendo entrar
e Deus protegendo. Até parece, em alguns momentos da nossa vida, que nós estamos sozinhos. Até parece, em momentos das nossas vidas, que as coisas estão querendo se abalar. Mas Deus está no comando de tudo. O Monte Sião, segundo o que está sendo falado, é inabalável. A sua fé precisa chegar nesse nível de inabalável. Tem gente morrendo, inabalável. Tem parente morrendo, você está inabalável. Você chora, tudo bem, você vai passar pelo pranto, pela situação de luto, mas a fé em Deus é inabalável. Você não culpa Deus, você não transfere nada para Deus. Você faz como Jó. Jó esteve diante de Deus inabalável. Perdeu família, perdeu filhos, perdeu o rebanho, perdeu os servos, perdeu o dinheiro, perdeu recursos, doente, moribundo, mal cheiroso, e uma mulher zucrinando a cabeça, e a fé de Jó inabalável. Você precisa estar inabalável para de entrar nessa geração mimimi, que qualquer coisinha vou sair, qualquer coisinha vou chorar, qualquer coisinha vou mudar de igreja, qualquer coisinha não aceito, eu não aceito. Quem não aceita, abaixa a cabeça, deixa Deus quebrar você. Deixa Deus cuidar das coisas como Ele quer cuidar. E Ele tem direito de nos provar. Ele tem direito de nos provar, porque Ele é soberano e Senhor. E se Ele é soberano e Senhor, Ele tem um domínio da minha vida e de tudo. Uma coisa eu vou te dizer: você não vai passar fome. O pão vai vir todos os dias. Pode faltar uma coisa ali, uma coisa lá, mas o principal, Deus não vai deixar faltar. Inabalável. Glória a Jesus. Devemos confiar, irmãos, no Senhor de uma forma incondicional. Eu estava falando aqui a respeito de Davi e sobre a eira de Araúna, ou a eira de Ornã que foi comprada. Aí me veio aqui a lembrança também daquela história. Você já ouviu falar a frase nem eira nem beira? Quem já ouviu falar a história nem eira e nem beira? Conhece a história ou conhece só a frase? Quem conhece a história? E a frase, nem eira nem beira? Eu vou contar a história para vocês. Quem quer saber? Curiosos. Nem eira nem beira, segundo aí o pessoal lá da Terrinha, de Olinda, eu acho que é a tua área lá, Olinda, Recife, aquela região lá, anos e anos atrás, nós recebemos muitas influências dos europeus, portugueses, espanhóis, franceses, e a arquitetura colonial, ela invadiu o Brasil, sim ou não? Quem estudou história aí, tem um professor de história aqui, a arquitetura colonial invadiu o Brasil, e era comum esses arquitetos de fora, eles fazerem algumas coisas nas casas. Então a eira era como que fosse algumas telhas que passavam para fora do plano da casa, e havia uma beira na eira. Estão entendendo? E alguns falavam eira, beira e tribeira. Eu não vou dizer nem o que é tribeira, porque a tribeira eu não sei, mas a eira e a beira eu já sei o que é. Era colocado nas casas. Os pobres que não tinham recursos para ter uma casa, eles eram discriminados pelos ricos, porque os ricos tinham eira e beira. Os pobres não tinham eira nem beira. Por isso essa frase, nem eira, nem breira, querendo dizer pobre. Quem tem eira, quem tem beira, nem sei se eu tenho eira nem breira, mas eu tenho Deus. Você tem o Senhor. Mas o que tem a ver eira, beira de Olinda com a eira de Ornã? Diga comigo, nada. Fala, nada. Não tem a ver nada, é só uma história que eu contei.
Eu só lembrei o nome. A eira de Ornã significava, sabe o quê? Um lugar de guardar cereal. Olha só. A eira que Davi comprou do jebuseu Ornã era um lugar de guardar cereais. Não tinha nada a ver com eira nem beira. Isso aí é uma outra coisa. Só lembrei da história, contei para vocês. Mas essa eira aqui foi adquirida por um custo. No livro de Ezequiel 5, verso 5, eu encontro assim Deus falando sobre Jerusalém. Já que estamos falando de Jerusalém, né? Jerusalém é um testemunho vivo a todos os crentes em Jesus de que não se pode ser abalada pelas tempestades da vida, pois ela está abrigada nos braços de Deus. Jerusalém é a cidade do grande rei. Deus tem um olhar especial sobre aquela terra. Muita gente já passou, já nasceu, já morreu, e Jerusalém está lá, porque tem uma história de Deus. Ezequiel 5:5 diz assim, diz o Senhor, o Eterno: esta é Jerusalém, eu a coloquei no centro, entre as nações e terras ao seu redor. Muita coisa gira em torno dessa terra santa. É o pedaço de terra mais caro do planeta. Todo mundo quer. Os árabes querem. As nações querem. Todos querem, de alguma forma, usurpar o que Deus deu ao seu povo. Mas Jerusalém pertence ao Senhor e ao seu povo. E você faz parte de Jerusalém. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala. Não se abala. Está chovendo, aleluia. Está caindo granizo, aleluia. Está havendo tempestade, tem raio, tem trovão, aleluia. Deus está comigo, Deus é o meu protetor, Deus é o meu cuidador. As coisas não vão bem, mas Deus diz que vai bem. Tem problemas ao meu redor, mas Deus está ao meu derredor. Deus está comigo, não serei abalado, não serei abalado. Porque Ele cuida de você. Louvado seja o nome do Senhor. Há um texto no livro de Salmo 5 que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais Ele fará. Se você não tiver a perspectiva de que entregar é você transferir para Deus o comando do barco da sua vida, você não vai entender. Não tenta dirigir sozinho, porque às vezes você pega o volante e faz isso, mas Deus quer aqui, ó. Não, fica aqui nessa direção, vai em frente. Aí você quer ir para o lado, ou para o outro lado, você quer atalhos, achando que vai chegar mais rápido, e Deus está dizendo, não, é aqui, deixa eu segurar na direção. A tua vida sou eu que dirijo. Então o texto diz, entrega teu caminho ao Senhor. Confia. Olha de novo aí a palavra, confiança. E Ele fará. E Ele fará. Ou seja, as coisas vão acontecer no tempo de Deus. Existe um tempo para todas as coisas. Descansa teu coração. Para de ficar ansioso, ansiosa. Uma vez Deus me falou, num texto bíblico, eu até preguei sobre ele, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem o quê? Ele tem cuidado de
vós. 1 Pedro 5,7. Abra aí, bota para nós aí. Aí eu fui pregar sobre isso, pastor Abel. Não sei se você lembra, se você tinha cabelo na época. Eu fui numa Assembleia de Deus pregar, aqueles irmãos, né? E a Assembleia de Deus tem o costume de botar todo mundo aqui atrás. Devia ter uns 10 pastores, presbíteros, tudo aqui atrás de mim, eu pregando, lançando. Aí eu peguei a minha Bíblia, era pesada na época. Vem cá, irmão, me dá sua Bíblia aqui. Essa Bíblia aqui ainda está leve, senta aí. Aí eu falei, irmãos, nós temos que lançar sobre Jesus nossos problemas. Nós temos que transferir. Você tem que transferir. Lance sobre ele a ansiedade. Aí bateu no peito do pastorzinho, mais idoso do grupo que estava ali, e caiu no chão. A Bíblia, quando eu joguei a Bíblia, lançando, eu quis mostrar de uma forma mais instrutiva o que era lançar. Lança, aí lancei a Bíblia, bateu no peito e caiu. Eu falei, ô irmão, se liga aí no culto, irmão, agarra a Bíblia, irmão. Aí alguém virou para mim e falou assim, joga para mim que ele é cego. Joga para mim que ele é cego. Eu falei, o quê? Eu joguei a Bíblia para o ceguinho e nem avisei a ele, que se pelo menos eu aviso ele. Eu quis mostrar o que é transferir. Isso lá para dentro de Nova Iguaçu, aquelas terras de lá, né? E eu saí de lá, irmãos, eu não aguentei mais pregar depois disso. Eu perdi a eira e a beira. Não deu mais para falar o que era lançando. Mas graças a Deus aqui eu não fiz besteira, né? Já estava preparado, né? Glória a Deus por isso. Mas lançar é isso. É você transferir uma coisa que não é sua. Ela pode parecer ser sua, mas ela é de Deus. O Senhor disse, diversas passagens bíblicas, né? Nessa peleja não tereis vós o quê? Que pelejar. Quem vai pelejar? O Senhor pelejará por vós. Ué, mas não era eles que tinham que ir para a guerra? Tinha. Quem foi para a guerra contra os moabitas e amonitas? Quem lembra aí? Foi o rei Josafá. E aí, ele está lá no meio daquela guerra toda e tal, e Deus diz, nessa peleja não tereis vós que pelejar. Ele, ué, vem contra ti uma grande multidão. Ele chora, ora, jejua, busca, Deus dá uma direção, manda os cantores ir à frente, e realmente eles não pelejaram. Sabe o que aconteceu? Deus confundiu o inimigo. Eles guerrearam entre eles. E Deus pode fazer isso, confundir os inimigos que se levantam contra você. Deus pode confundir o inimigo do Brasil, o inimigo da nossa pátria. Deus pode confundir aqueles que se levantam contra nós, contra a sua vida, contra a sua fé, porque Deus cuida de cada um de nós, e é Deus que promove a vitória. Você quer ver uma coisa? 1 João 5, 4 e 5 diz assim, porque todo aquele que é nascido, olha só, aquele que é nascido, que teve um encontro com Deus, que nasceu de novo, 1 João 5, 4, todo aquele que é nascido de Deus, não é alguém que batizou, mas não teve um encontro com Deus, porque tem gente que batiza, mas não teve encontro com Deus, tem gente que está na igreja, mas não teve encontro com Deus. Tem que ter um encontro com Deus. Encontro com Deus significa largar a vida carnal e passar a ter uma vida espiritual. Nascer de novo, nascer do Espírito. Deixar o Espírito Santo entrar na tua vida e conduzir você, conduzir tua vida. Então, aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. Diga, eu vou vencer o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Confia no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Os que têm fé no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala. Como ao redor de Jerusalém estão os montes, as colinas, assim o Senhor em redor do seu povo. Eu não tenho dúvida
que Deus está ao meu redor. Sabe como? Muitas das vezes, Deus envia anjos. Não está escrito assim? O anjo do Senhor acampa-se o quê? Ao redor daqueles que temem a Deus e os livra do mal. E os livra do mal. Eu e a pastora Sandra estávamos vindo de Vargem Pequena, fomos fazer uma visita à mãe dela. E voltando no meu Chevelho, voltando no meu quê? Chevelho, era um Chevette velho, Chevelho. Quem já teve um Chevette aí? Agora acabou os Chevette, né? Eu não vejo Chevette mais por aí, Hildo. Ainda existe Chevette por aí, Hildo? Velho. Vinha eu no meu Chevette, ali na Estrada do Bandeirante, o Abel, Raquel, Isabel, e tinha 2 patinhos na gaiola com a Sandra, que a gente ganhou, e de repente saiu um carro na minha frente, eu bati. Mas eu bati porque o carro saiu na minha frente do nada, na Estrada do Bandeirante, que é a principal. E nisso que eu bati, eu vinha razoavelmente devagar, porque eu estava de 50 a 60. Estava com criança, não estava correndo. Mas peguei o cara de frente. E só encostou o joelho da Sandra no painel. E eu bati com o meu joelho também no painel. E vocês podem imaginar, as janelas estavam abertas. O susto que foi. Voou pato para tudo quanto é lado. Os patos foram para a rua. Imagina pato saindo da gaiola, dentro do carro para a rua. A cabeça da Sandra bateu na gaiola, que amorteceu, para não bater no vidro do carro. Senão ela ia quebrar o vidro e ia rasgar o rosto. Livramento de Deus. Diga, livramento. O Senhor acampa ao nosso redor e nos livra do mal. Talvez alguém diria, e o carro? Acabou com o carro, porque amassou ali uma parte principal, né, que é a coluna do carro, fiquei sem carro. Aí o rapaz saiu do carro falando, desculpa, você não é o Wilson? Falei, sou. Aquele que está gravando lá no estúdio do Geraldo? Falei, sou. Aí tudo bem. Aí ele falou, não faz o seguinte, não me dá, não faz boletim não, porque vai me prejudicar, a ocorrência, não sei o quê, eu sou militar. Eu falei, mas rapaz, como é que eu vou ficar com o meu prejuízo? Não, o meu seguro, ele paga danos o meu e a terceiros. Então vai cobrir o meu e o seu. Eu falei, está começando a melhorar a conversa, né? Vai pagar o problema dos dois. Aí eu não quis prejudicá-lo, porque realmente ele era militar, e a gente trocou telefone, endereço, a coisa toda. Conclusão, a gente batizou aqueles 2 patinhos, sabe de quê? Um se chamou Livra e o outro se chamou Mento. Livramento. Aí nós trouxemos aqui para Camará. Eu morava aqui nos fundos, aqui era um terreno, aqui na frente, tinha um cajueiro aqui bonito, gostoso, aquele caju. Mas depois viemos para cá com ele. Trouxemos os patos para cá, na verdade, antes de vir morar aqui. Moramos em Madureira com os patos, tinha piscina, só que os patos ficavam querendo entrar na piscina, então nós trouxemos para cá e deixamos aqui no terreno da igreja. E aí, um belo dia, eu soube que ali, no vizinho do lado, tinha criação de patos. E aí aqueles patos começaram a cantar do lado de lá, não sei o que aconteceu, eles voaram tudo para lá. Foi embora Livramento. E depois eu acho que nem eles mesmos se livraram da panela. Mas aí eu fiquei sem um chevelho. Mas olha como Deus faz. Irmão, eu estava gravando um CD. E era caro na época gravar um CD e eu não sabia como pagar. Estava fazendo pela fé. E aí o cara da seguradora foi lá, viu que estava realmente ruim o carro e tal. Aí me chamaram para negociar, para pagar o carro. E quando eu cheguei lá, eles falaram, nós vamos pagar X. Eu falei, não. O meu carro tem banco de couro. O meu carro foi reformado antes de ser me entregue, antes de eu comprar ele. O meu carro, embora ele seja um ano X, ele está com o painel do ano Y, e eu não vou aceitar esse valor. Mas, senhor,
tem que aceitar. Eu falei, não, eu vou embora, daqui a um mês eu volto, vocês vão me dar outro valor. Fui embora, irmãos, autoridade do Senhor. Voltei um mês depois. Sabe o que aconteceu? Eles me deram o dobro do valor que eles queriam me dar. Eu comprei outro carro, ainda gravei o CD. Glória a Deus. Livramento. Bênção do Senhor. Porque o Senhor está ao redor do seu povo. Poderia ter acontecido uma coisa pior na cabeça da Sandra ter batido com a cabeça, ficado maluca e nem mais me reconhecer. Já pensou? Se ela não me reconhece mais? Você ficar casado com uma pessoa que não sabe que você é o marido dela, já pensou? Mas Deus deu o livramento e nos abençoou. Leia aí comigo 2 Coríntios 4, 8, estamos chegando ao final. O texto diz, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados. Agora, fechando. Abatidos, mas não destruídos. Ficamos até abatidos algumas vezes. Parece que o mundo está se derretendo, está tudo caindo. Parece que vamos ser abalados, mas não vamos ser. Porque não está terminado. O que Deus começou, Ele vai terminar na sua vida. O que Deus falou, Ele vai fazer. Você vai ver cumprida a promessa do Senhor sobre tua vida, tua casa, tua família. Pastor Abel, vem para cá. Os músicos, venham para cá. Não seremos abalados. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia.